Oi, Boa Ana. noite, pessoal. Boa Tudo bom? noite. Tudo bem? E você, como está? Tudo bom, Lubi? Então, muito prazer, pessoal. Obrigada por me receberem aqui. Espero poder contribuir um pouquinho com a minha experiência do Japão para vocês. Poxa, com toda certeza, Ana, é um prazer tê-la aqui com a gente hoje, nesse dia quente do Japão e também nesse dia friozinho aí no Brasil, né? Então, acho que a gente vai Uhum, ter uma horinha para falar de muita coisa e para a gente poder aproveitar o máximo possível dessa hora que a gente tem com você, porque eu sei que você é uma pessoa com um, um currículo grande quando é para falar sobre o Japão. Então, se você pudesse apresentar para a gente, para o pessoal também, que talvez não conheça você ainda, né? Porque eu já conhecia antes de vir para o Japão. Então, por favor, se você pudesse apresentar um pouquinho para o pessoal, contar de onde você veio, o que você uhum. fez, o que você faz, um pouquinho. Hai. Então, pessoal, eu sou Ana Cons. É um pouquinho diferente, mas tá tudo certo. Na verdade, meu nome completo é um pouquinho mais longo, eu só abrevio ele para o pessoal não me incomodar. E Lontra é apelido. Então, eu sou conhecida aqui na internet como Ana Lontra. Eu sou ex-bolsista MEC de 2018 a 2022. Fiquei Uhum. no Japão, no estado de Nagano, né? Nagano-ken. Fiquei na cidade de Matsumoto-shi e fiquei um pouquinho em Ueda-shi também, na cidade de Matsumoto e Ueda, para fazer o meu doutorado em química. Então, comecei um pouquinho ali na química orgânica, depois fui para química ali para físico-química. Então, como essa universidade, né, a Universidade de Shinshu tem vários, né, campus, eu acabei ficando um pouquinho em cada lugar, mas assim, foi bastante tempo, então eu fiquei 4 anos seguidos, né, lá. E daí eu retornei agora para o Brasil, né, depois de 10 anos fazendo pesquisa. Fiquei desde o finalzinho do primeiro ano da graduação até agora, né, até finalizar o doutorado. E Uhum. daí eu dei uma pausinha em estar na bancada, né, mas sempre estou muito ligada com a pesquisa. E voltei um pouquinho mais para a sala de aula, que é o que eu estou fazendo agora, que sempre foi a minha paixão, né? Eu sou licenciada e bacharel, Uhum. então voltei para as minhas raízes de sala de aula. E hoje em dia, né, a gente está estruturando tantas consultorias para quem quer fazer pesquisa ou no Japão ou no Brasil, etc. Né? Não só com a Bolsa MEC, mas com outras bolsas também, ou o pessoal que quer fazer aqui na Unicamp ou na Federal do Paraná, etc. E esse ano a gente abriu as aulas para quem quer ir para graduação, porque eu já era professora de cursinho. Olha, eu falei, por que não juntar as duas coisas? A gente descobriu que a prova do MEC realmente é um demônio. Não se preocupem, é difícil mesmo. Então a gente está montando toda uma metodologia diferenciada, misturando o jeito brasileiro e japonês, para a gente justamente dar suporte para quem quer ir para fora. E, além do mais, agora eu estou como presidente da Associação Paranaense de Bolsistas, a PAEX. Então, vira e mexe, a gente está com alguns eventos. Então, às vezes fala, não, mas você trabalha com consular, trabalha com stand de pé? Eu falo, eu normalmente estou em todos os lugares, Sim, um pouquinho de cada vez, mas realmente é mais a parte do voluntariado, etc. Tá bom, então? perfeito. Yoroshiku onegaishimasu. Acho mas bom, já falou várias coisas que a gente pode ir conversando destrinchando pouquinho em pouquinho aqui. Então, Uhum. Ana, queria começar pelo mais básico, assim, né? Você ficou mais de 4 anos aqui, 5? Não, 4, né? foi 4, fechou 4. 4, certo. E aí, eu queria perguntar para você, por que o Japão? Certo. É aquela pergunta realmente, né, que a gente fala, mas por quê, né? Nossa, eu acho que desde quando eu era muito pequenininha, eu sempre gostei muito do Japão, sabe? Ah, começou com criança taco, né? Eu acho que boa parte das crianças dos anos 90, 2000 passaram por isso. Então, daí eu tive uma grandíssima oportunidade de ir para o Japão quando eu tinha 15 anos. Certo, Então, ao novinha. invés de fazer aquela. Nossa, foi assim. Foi muito caiu do céu, porque a minha amiga, ela era filha de decassegue, tinha nascido no Japão, mas voltou aqui para o Brasil quando tinha uns 13 anos. E bem no ano que a gente ia fazer 15 anos, ela falou: "Ó, Ana, meu pai, o pai dela tinha ficado no Japão, né, trabalhando, e ela falou assim: Ah, eu tô indo visitar meu pai no final do ano, quer ir junto?" Eu falei: Quero. Cheguei pro meu Lógico. pai e pra minha mãe, falei: Pai e mãe, quero ir pro Japão. Eles ficaram me olhando, guria louca. Que desgraça é essa?
Então, ao invés de ter aquela tradicional festa de 15 anos das meninas, né? Eu consegui daí fazer a viagem para o Japão. Daí eu fiquei na casa dela, da família dela, etc. E por Uhum. uma coincidência enorme, eu fiquei em Nagano-ken, porque tinha um Ah, polo de brasileiros grande lá. aham, Então, assim, nossa, foi. E ali eu decidi que realmente eu queria realmente estar mais tempo no Japão, né? sim, E daí voltei pra cá. Quando eu entrei na faculdade, então eu já comecei a estudar Nihongo, porque eu não sabia muitos outros jeitos, tal. Entrei no Centro de Línguas ali da Federal do Paraná, no Selim, e comecei certo. a correr atrás e foi desenrolando, mas é um desejo assim de algo que eu sempre quis, sabe? É um por quê? Deus sabe ou não, mas eu sempre gostei muito. Sim. E resumo vai para esse lado. E a área acadêmica lá também é muito forte, tem muito recurso. Uhum. E foi juntando tudo, e daí acabei indo pra lá. Oxe, que legal. Então, depois de alguns anos, você veio para o Japão com quantos anos, Ana? Eu fui com. Na verdade, deu exatamente 10 anos. 10 Eu fui em anos. 2008, no inverno, e eu cheguei aí em 2018, na primavera. Um pouquinho menos de 10 anos. Certo, legal. Então, eu acho muito interessante a gente saber o motivo do porquê as pessoas querem vir para o Japão. E é sempre, não sempre, né? Mas muitas vezes a gente escuta, ai, quando eu era criança, eu sempre quis ir para o Japão. E eu acho tão interessante que é assim, quero ir para o outro lado do mundo, né? Então, assim, é uma coisa muito incrível, assim, porque eu acho que é um planejamento de anos. Por exemplo, você, desde os 15 anos, sempre quis ir para o Japão e você lutou com esse objetivo, assim, um pouquinho em cada dia, assim, foi indo em direção a ele e hoje em dia, né, temos a Ana Lontra. Mas sabe, todo mundo, nosso pessoal brinca que minha mãe fala, nossa, pariu uma japonesa. Então, eu tenho muito mais proximidade com a cultura japonesa, apesar de não ter vínculo de sangue, né? Uhum, Do que com as culturas das quais eu sou de fato descendente. certo. Então, cultura alemã, italiana e por incrível que pareça árabe, sim, porque o meu último sobrenome, que é o Bacila, ele é árabe, Uhum, eu não tenho um vínculo tão grande. uhum, Mas com o Japão sempre foi muito forte, assim, sabe? sim. Então, lógica, nenhuma. Então, é algo realmente que vem muito de dentro, assim, sabe? Claro, tem a parte da pesquisa e tal, mas algumas coisas da cultura japonesa eu até me adapto melhor do que da cultura brasileira, então Uhum, até é estranho, sabe? Por isso que a gente fala um pouco, não, às vezes não tem nem tanta questão de criação, tanta parte consanguínea. Às vezes tem outros fatores que faz a gente admirar outra cultura e a gente se adapta muito bem nela, né? uhum. Então acho que o meu acabou indo para esses lados. Certo. Então foi muito mais forte, por exemplo, essa paixão pelo Japão do que exatamente a questão da pesquisa, né? A questão da pesquisa foi um caminho, assim, né? Foi um meio, mas obviamente, né? 4 anos é muita dedicação e a gente sabe como fazer um mestrado e um doutorado aqui pode ser bem puxado. E aí eu queria saber um pouco dessa questão, assim, né? Tipo, como você escolheu sua universidade, como você entrou. Você já conhecia o Next antes? Porque hoje em dia muita gente te conhece por conta que eles querem entrar no Next, né? E você, como você conheceu o Next? Opa, não estamos te escutando, Ana. Arigato. Tá ouvindo agora? Sim, Fechou. perfeito. Eu tinha esquecido de que eu tinha mutado. Então, o meu, assim, foi. E por isso que eu sempre falo pro pessoal de correr atrás das coisas e estar em eventos, estar em congressos, etc., que foi aí que pegou. E aqui, na verdade, eu tenho uma das minhas gatinhas que está querendo participar da live também. Então, não se Pode importem, participar. tá? Tia Durga. Então, quando eu, né, então ali em 2008 fui a primeira vez, daí em 2011 entrei na faculdade e comecei a estudar japonês. E era a época que tinha o Ciência Sem Fronteira, o antigo Ciência Certo. Sem Fronteira. Então lá por 2011, 2012, meu irmão foi para Dinamarca, eu falei assim, vou pro Japão, já tá tudo certo.
Então, 2013 eu ia aplicar. Mas por algumas questões familiares, eu decidi não aplicar. Uhum. Né? Então não foi nem, ai, tentei, não passei. Não, eu realmente decidi não aplicar por N questões. E daí a gente pegou e eu peguei esse sonho que eu tinha de anos e meio que joguei no lixo, assim, sabe? Eu Uhum. falei, não é agora, tchau e benção e foi. E em paralelo a isso, eu já estava fazendo pesquisa, porque a Uhum. minha orientadora, ela também é descendente de japonês, ela é ex-bolsista JICA, e eu não sabia disso na época. Mas ela me convidou e eu comecei a participar no grupo de pesquisa dela no finalzinho do primeiro ano. Por quê? Porque eu Eita, sempre quis ser novinho, professora. então. Foi super novo. Uhum. E porque eu sempre quis ser professora, só que todo mundo falava, não vale a pena ser professora no Brasil, a não ser que seja professora universitária. Já E daí, escutamos bastante. normal, né? Desde quando eu escolhi química, eu já comecei a tomar na Uhum. cabeça, né? E daí eles pegaram e eu falei, ah, beleza, né? Comecei a juntar tudo e comecei a gostar muito da pesquisa, na verdade, né? E fui indo, eu trabalhava com biodiesel, eu trabalhei com fotocatálise, etc. Daí, comecei em 2023, não, 2013, então eu desisti da bolsa, falei, deixa quieto. No mesmo ano, só que no final do ano, eu Uhum. participei de um daqueles concursos de oratória, sabe, speech contest. Certo, sim. Em E eu era, japonês, né? tipo, em japonês. E assim, Uhum. cara, todo mundo falando speech contest, quem quer? Todo mundo se encolhia, né, que não queria. Eu falei, eu quero! Por motivo que? Nenhum! Mas porque eu gostava dessas coisas. Ali foi o primeiro ponto. A sensei que eu tinha aula, que era a Miyoko Sensei, me pegou pela mão e me fez treinar pronúncia até não poder mais. E isso foi uma Uhum. coisa que me ajudou demais depois quando cheguei no Japão. E daí, quando eu tava lá na apresentação, tava o pessoal do consulado. E daí, Certo. nessa oportunidade, que o pessoal do consulado veio me falar. Vocês já ouviram falar da Bolsa Mesh? Sim, a pregação. A pregação do Mesh. Então, era a Kemi, que até hoje está no consulado, ela tinha acabado de entrar no consulado. E hoje em dia ela fala, Ana, do nada eu vi uma loira falando em japonês. Ela falou, essa guria tem que ir pro Japão. Então, tava no meio da faculdade, né? Daí ela falou Sim. assim, não, fazer MEC de graduação agora talvez não valha a pena, pensar num MEC de pesquisa. Eu fiquei tipo, Uhum. hum. Daí que eu comecei a correr atrás, comecei a entender mais. Uhum. E no ano seguinte, eu fui para um congresso, que todo ano eu ia em congresso, né? Uhum. Relacionado à minha área. Isso que eu sempre falo, o congresso faz muita diferença. Que ele fica caindo um pouquinho. Então, aí eu fui nesse congresso e veio um professor japonês, Kobayashi Sensei, que já tinha parceria com a USP e ele já tinha tido alunos MEC do Brasil. Oh. E, tipo, eu olhei aquilo e falei, Daí a gente estava lá no congresso. Eu falei, meu Deus do céu, eu morrendo de vergonha no meu auge dos meus 19 anos. Eu, cara, meu Deus do céu, né? O que que eu faço? Falo com ele, não falo com ele, etc. Morrendo de vergonha. Daí eu saí no meio de uma das apresentações, que não estava tão interessante. E no lounge, a única pessoa que estava sozinha no lounge era esse professor. Era o destino. Cara, eu fui indo pro outro lado, querendo me esconder. Eu olhei assim, Ana, às vezes pode ser a oportunidade da tua vida. Perfeito. Tomei-lhe coragem, virei as costas e voltei. Nesse mesmo momento, a minha orientadora surgiu do além e também foi falar com ele. Ela brotou. Uhum. Tá ótimo. E ali a gente começou a conversar sobre possibilidade de parcerias e falar sobre as bolsas MEC, etc. E daí ele comentou que na época ele não estava aceitando aluno de mestrado, só aluno de doutorado. E daí a gente então combinou que eu ia tentar aplicar para o MEC de doutorado, ia fazer um mestrado aqui no Brasil, já em parceria com ele. Então ele mandou os compostos químicos dele por avião para cá, para eu começar a fazer a pesquisa. Eita, meu Deus. Então, e daí quando eu fui fazer o processo seletivo do MEC, né? Sempre tem a grande pergunta de o porquê o Japão e não qualquer outra área. Essa foi uma das grandes cartadas.
E não só É, porque tem essa área, eu já tenho parceria. sim, nossa, você já tinha uma ótima carta na manga. E por isso que a gente fala que às vezes a preparo. Ai, Ana, dá pra começar a se preparar? Nossa, um ano antes. Cara, eu comecei a me preparar 4 anos antes. E Sim, sim. faz muita Isso fez diferença. Então total eu vou contando diferença. historinhas, Sim, mas que eu acho que é interessante assim para o pessoal também conhecer um pouco, que não é as coisas não caem do céu, mas a gente se coloca em situações que talvez as coisas apareçam. Mas vai ficar sim. dando a cara a tapa. Ana, achei perfeito escutar isso, sabe? Acho que as pessoas, elas acham que realmente as coisas às vezes podem cair na mão, mas eu acho que é a questão de aproveitar as oportunidades que existem, né? A gente também tem muita vergonha, não sabe às vezes falar um inglês perfeito, né? Mas a gente sabe falar, por exemplo, o inglês, sabe falar um pouco do japonês, e isso também vai abrindo portas, vai criando conexões que no fim das contas, né, uma conexão de, sei lá, 4 anos atrás, hoje te deixa lá no Japão, né? Então tem que aproveitar esses tipos de oportunidades que a vida traz, né? No fim das contas, a gente precisa um pouco de sorte também na vida, né, para poder ter uns sucessos, É né? muito Sim. isso, né? Tinha um professor lá do Japão, né? Que era o Ataru Sensei, ele falava sobre aquele fator random da vida, que em inglês eles falam serendipity, né? Uhum. Mas tipo, que é o fator aleatório, o fator sorte da vida. Mas ele falava sobre essa serendipidade programada. Ele ficava olhando e falando, o que o japonês tem na cabeça, né? Uhum. Tudo bem, a gente tem que ter o fator sorte, tem que, de fato. Mas ao mesmo tempo, não vai cair maçã na tua cabeça se você estiver embaixo de uma árvore de pera. Você Isso tem é que verdade. estar nos lugares, você tem que se expor, você tem que dar a cara a tapa, porque daí as oportunidades podem aparecer, né? Sim. Então, isso era algo que eu tinha muita vergonha aqui no Brasil. Meu Deus do céu, eu era a pessoa que, tipo, se eu pudesse passar reto pela pessoa, fingir que eu tava no celular, fingir que eu não tava escutando, eu fazia isso. Eu era Uhum. muito envergonhada. Eu sei, o pessoal sempre fala, nossa, você é envergonhado. Sim, gente, acontece. E lá no Japão, cara, eu fiz completamente o oposto. Eu falei, cara, se eu não tentar, se eu não tiver dando minha cara a tapa, eu não vou sobreviver aqui. Sim, sim. Falar, é que nem você falou, o japonês era perfeito? Não é até hoje. Uhum. Mas o que me fez avançar no japonês foi me expor a situações, Uhum. né? Esse é o próprio Studying Japan. Na verdade, foi algo que o pessoal falou assim, né? O pessoal do setor internacional da universidade falou assim: Ana, vai ter um evento online Brasil-Japão. Quer participar? Eu falei: bora. Era só a primeira feira feira do Japão online. Era a primeira que o Studying Japan estava fazendo. E daí me chamaram como representante da universidade. E foi aí que grande parte da minha carreira virou. Porque daí eu vi Sim. que tinha como trabalhar com educação, só que de uma outra forma, né? Também internacionalizada, ainda mantendo a pesquisa, mas não necessariamente estando na bancada, né? Uhum. Uhum. E foi literalmente um que o pessoal falou: Ana, tá afim? Eu falei: bora! O que é? Não sei, Sim, mas vamos! sim. Então, Perfeito. Isso foi durante a graduação, né? Enquanto você, eu digo, na sim. graduação aqui no Japão, né? No seu No doutorado, né? doutorado, isso, foi no graduate school aí, né, no do doutorado. Isso foi, esse do Study Japan foi aí. Uhum. Então, mas ao mesmo tempo eu descobri que anos atrás, em 2014, numa das primeiras feiras que eu vim aqui, foi o pessoal do Study Japan que tinha trazido. Eita, então já era de muitos anos atrás. O quê? 2014, 10 anos atrás, 10 anos né? atrás. Mas eu não sabia o que que era Study Uhum. Japan na época, eu só fui Uhum. na feira, que era dentro da Federal, e daí que Sim. eu comecei a juntar os pontos, né? Eu falei, nossa, cara, o negócio tá vindo muito de trás. Uhum. Uhum. Mas daí a gente vai indo nas coisas, vai indo nos eventos, vai indo em congressos, sabe? Que é onde as oportunidades têm maior probabilidade de aparecer. Isso é Mas tem um verdade, né? fator sorte, tem, Uhum. tem sim. Sim.